11ª edição do podcast de entrevistas. O papo de hoje é com Hélio Flanders, o vocalista do Vanguard. Acho que o Hélio dispensa apresentações. Vanguard já tem aí, desde o álbum de estreia, 11 anos. Ano passado eles lançaram o quarto álbum da carreira, Beijo Estranho. Diz que atualmente eles estão trabalhando em turnê, fazendo shows acústicos, fazendo shows com a banda completa. E o nosso papo fala sobre a banda, fala sobre a trajetória da banda, sobre percepção do tempo, percepções de mercado, como que as coisas mudaram na última década. Falamos também do que passa atualmente pela cabeça do Hélio, que ele anda produzindo, que ele anda escrevendo, compondo. E vamos até histórias inusitadas, como a vez que ele conheceu o Belchior, e histórias pessoais muito interessantes, como a amizade dele com a Cida Moreira. Uma amizade que começou com ele como ouvinte e transcendeu para amizade, depois para colaboradores, amigos, com um relacionamento muito interessante. Não vou falar mais que vai dar muito spoiler da nossa conversa. Escuta aí, assina o nosso podcast aqui no Spreaker ou em qualquer lugar que você estiver ouvindo. O podcast está no iTunes, em breve deve estar no Spotify, está no YouTube também, canal é Vinícius Félix. Que mais, hein? A gente tá por aí, é isso aí. Escuta aí o nosso papo. Queria saber assim, que papo, que conversa hoje tá te comovendo, assim, tipo, te chamando a atenção. Fora a música, né, e a banda que tá fazendo turnê, divulgando novo disco, tem algum assunto que te chama a atenção, que esteja se dedicando agora, assim, algo do tipo? A minha vida ou no mundo, assim? No mundo, na sua vida, o que você preferir. Pô, Vinícius, nos últimos tempos eu tenho me dedicado a um livro que eu tô escrevendo. Que legal. Que é uma coisa que anos atrás, quando eu digo anos atrás, eu digo 2004, 2005, até 2008, eu acho. Eu tinha um blog chamado O Turista, Simpatias para o Demônio, e onde eu colocava textos de poemas, a prosa mesmo, assim, e no final do ano passado eu voltei a isso. Eu fui fazer um show em Recife sobre o Walt Whitman, Sim. Onde eu misturava poemas dele com as canções, e eu aos poucos fui voltando, sabe, voltando a escrever, aos poucos fui pegando e ingressei nessa, peguei até os textos do blog, e a partir deles voltei a criar. Acabei usando quase nada dessa época, da época antiga, acabei quase fazendo tudo novo, mas é um projeto que tem me movido assim há um tempo, e eu tô nos finalmente já, acho que eu já escrevi 95% da coisa. Então acho que é isso, minha vida tem sido isso hoje, o ofício de escrever, assim, uma coisa que estava distante nos últimos anos, só a canção mesmo que me levava, né? Que eu carregava a caneta pra canção só, e agora eu tô escrevendo isso. Quase 10 anos depois, então mais de 10 anos depois, você retomou o campo de escrever poesia, então. É poesia e prosa, né? Tudo Poesia meio e prosa. junto, assim, é uma história. Que legal. Então provavelmente esse ano então, a gente vai ter um livro seu aí, então. Vamos ver se acontece. Vamos ver se eu consigo lançar esse ano, mas eu acho que sim. Se eu enlouquecer e falar, não quero, né? Às vezes tem isso, né? Mas Acontece. Acho que vai rolar, sim. Acontece. Que legal, então você tá dividindo isso. Porque uma coisa que eu vinha notando, assim, te acompanhando até a gente tá preparando essa entrevista há bastante tempo, né? Então fiquei acompanhando a banda de perto, fui ver um show aqui em Ribeirão. Tá sendo um baita ano pra banda, né? Acho que vocês estão trabalhando como nunca, talvez. Eu acho que o ano passado e esse ano, por conta do Beijo Estranho, a gente entra num ritmo mais forte mesmo, assim, de divulgação do álbum, daquela coisa toda. E a gente tem feito esses shows acústicos também, que é outra coisa que a gente tá gostando muito de fazer, porque é só a gente mesmo, sabe? Só o gênese da composição, então a gente tem uma liberdade... Os 4 no palco, né? Exatamente, uma liberdade de ir direto na canção, a força da canção, sabe? Bem despido mesmo. Então acho que a gente tá se provocando até essas coisas novas, assim, nesse projeto. E o disco, né? A gente tá muito afim de levar esse disco, especialmente para os lugares que a gente ainda não foi. E como surgiu essa ideia do show acústico, assim? Porque o show que eu vi aqui em Ribeirão, que foi no começo do ano, era banda completa e tal. Como que surgiu essa ideia de pegar a formação dos 4 agora e ir pro palco acústico? Foi uma necessidade? Como que foi? Isso é uma coisa que aconteceu com o passar do tempo, assim... Vocês fizeram até show sem energia elétrica, eu vi esses dias. Pois é, bicho, pois é. Isso acontecia de vez em quando na nossa vida, quando a gente ia fazer mídia, por exemplo, uma rádio. Às vezes ia só eu e o Reginaldo, às vezes o Reginaldo não podia, ia eu e o David, às vezes eu e a Fernanda. E a gente sempre gostava disso, a gente via como era legal também
o menos, né? A gente ir tirando camadas, em vez de sempre ir colocando. E aí a gente começou a ter uns lugares que a gente não conseguia mais ir. Lugares que a gente ficou 10 anos sem ir. Lugares que a gente falava, não tem como fazer show nesse lugar, porque a passagem é cara, porque é muito longe. E a equipe, o Vanguard viajando com todo mundo, é o quê? 10, 11, às vezes 12 pessoas viajando. Isso é um orçamento, sabe, impossível às vezes de fazer. E esse show, ele é muito mais enxuto, sabe? Então a gente conseguiu fazer. Cuiabá era um lugar que a gente não tá, pô, a nossa cidade, entende? A gente não conseguia fazer show lá por conta da estrutura, nossa estrutura. E e grana e tudo mais. E aí a gente falou, pô, vamos fazer esse acústico. A gente foi pra lá fazer um acústico, deu 2 sessões de 500 pessoas, gente saindo pra fora, pessoal querendo terceira sessão, sabe? Enfim, então a gente viu a importância de ir nos lugares. E esse formato, ele, pra mim, musicalmente, é muito interessante também. Entendi. Então, assim, hoje a gente tem 2 shows na mão, se adaptando, e aí eu olhei no mercado e todo mundo tá fazendo isso também, sabe? E aí eu me lembro do Nando Reis tocando no Festival de Inverno da Chapada dos Guimarães, só ele o violão. Eu falei, óbvio, não tinha como ele ir com a banda, ele foi sozinho, sabe? Então a gente tá entendendo isso e aproveitando também o lado bom de poder, sabe, puxar uma canção aqui, a gente não precisa ensaiar tanto, todo mundo conhece tudo, sabe? Porque o Louco Sossa e o Júlio, eles entraram na banda no Beijo Estranho. Então tem certas coisas que a gente precisa, assim, de alguns dias, falar, o repertório é esse, ensaia mais essa daqui. E aí quando é só a gente, uma liberdade de novo de começo, assim, sabe? Curioso, então uma necessidade econômica mexeu na parte artística, assim, e como você mencionou, né, o reflexo é geral, então não acontece só com vocês, né? Eu acho que eu vejo muita gente fazendo isso, aliás, há tempos, né? Acho que a gente até demorou pra pensar num formato um pouco mais enxuto. Eu não sei se fez 10 anos ano passado ou esse ano, mas tem 10 anos da estreia, né, de vocês. Tem mais. A estreia, você diz o álbum? O álbum, o primeiro álbum, não a estreia de EP, nada. O primeiro álbum tem 11 anos. Vai fazer 11 anos agora em agosto. E vocês estão revisitando essas músicas? Ou eu queria muito que você conversasse sobre o primeiro álbum. A gente tinha uma ideia uma vez de uma pauta de você reouvir o disco e você falou, cara, eu não quero fazer isso agora. Como que você encara o álbum agora, 10 anos depois? Você fez alguma nova reflexão ou ainda continua naquela tal de não gostar de todas as músicas? Como que você encara aquele disco que mexeu tanto com... Porque depois eu quero até comentar a questão de mercado independente, mas vamos começar pelo disco em si. Olha, não é um problema pra mim, não quero ouvir porque me faz mal, não. Eu só não... Hoje eu acho que eu já amadureci num sentido de falar também, de pensar também. Foi o que deu pra fazer nessa época, com as nossas limitações, tanto técnicas como artísticas, e a nossa inexperiência. Acho que é um disco, assim, por um lado eu me orgulho, e por outro nem tanto também, assim, não acho que é grande coisa, sabe? Eu acho legal pela linguagem, muito mais do que... acho que a força dele tá muito mais no conceito do que propriamente nas canções, com exceção de algumas canções, sabe? Eu não gosto do álbum inteiro, mas tem canções ali que eu gosto muito e me orgulho muito de ter feito, assim. Semáforo eu acho uma canção muito importante. Eu acho que hoje ela é quase normal, mas na época ela era realmente muito diferente de tudo que havia dentro, especialmente do rock and roll. A gente tinha uma coisa muito careta no sentido de canção, né, de temática, eu acho. Estrutura também, talvez. E Cachaça, eu acho uma canção muito rica também de arranjo, de uma letra diferente também, assim. Para Abrir os Olhos eu acho que tem uma poética boa também. As músicas em inglês eu acho uma legal, uma outra ali. Last Time I Saw You eu gosto. Acho que é mais fácil, eu acho que eu consigo falar melhor do faixa a faixa, desse jeito, assim. Eu acho que seriam essas que eu gosto mesmo, assim. Mas o álbum, ele é um símbolo, né, acho que de um momento ali. Acho que a gente conseguiu catalisar um momento de música independente, nem ainda falando de mercado, mas é um disco que ele era muito tudo ao mesmo tempo agora, né? A questão dos idiomas também, uma época em que ainda era cafona cantar em novo, sabe? Que tem isso, né? Vai e volta essa coisa. Eu me lembro de ser, tipo, hostilizado algumas vezes por estar cantando em inglês, e hoje é super normal, né? Todo mundo faz tudo, já virou meio... Mas acho que rolava um nacionalismo. Na época. Legião Urbana Feelings, depois Los Hermanos Feelings, umas coisas tipo assim, tem que ser brasileiro. E assim, nunca deixei de ser brasileiro, sabe? Sempre cantei em português, cantei em inglês, cantei em tudo, sabe? Sempre gostei de tudo. Então, hoje isso é uma discussão tola, ninguém discute mais isso. Mas você precisa cantar. Não, preciso fazer o que eu quero, não sabe? É uma bobagem. Acho que essa é uma discussão antiga já, né? Na época era muito... Presente. Era uma discussão presente e tal, enfim.
Acho que foi um disco corajoso. Todo mundo que a gente consultou não lancem um disco com 3 idiomas, vocês estão viajando, ninguém vai entender, vai tirar... Ninguém disse, não, vai ser interessante artisticamente o lance, ninguém disse. A gente bancou, sabe, essa opção, que eu não sei se foi a melhor, mas era a gente, sabe, então é muito difícil no começo você também conseguir bancar suas escolhas. Né? Mas é isso, eu gosto. E falando em mercado, quais são suas principais lembranças? Porque o disco saiu pela revista que o Lobão tocava na época, né, a Outra Coisa, saiu em banca de jornal, eu tô enganado? Isso, exatamente. Como que você lembra desse? Porque, assim, a minha lembrança era assim, imaturo pra época, pra acompanhar mercado, mesmo como se cobria a música. Mas eu lembro que eram tempos mais inflamados, assim, se tinha... As pessoas comentavam com mais... Tinha um mercado independente muito incipiente ali. Quais são as suas lembranças? Você acha que eram tempos mais inflamados de discussão, e até uma insegurança, tipo, ainda se vende CD, estão baixando o disco pirateando na internet, porque não tinha streaming. Quais são suas principais lembranças de mercado daquela época? Eu acho que era mais assim, tava mais A crítica tinha um peso maior também, tava mais inflamado, né, um pouco. Na época eu acho que era tudo muito novo ainda, sabe? O MP3 era novo, tinha acabado de chegar há poucos anos. A coisa da banca era uma novidade, sabe? Novidade assim, sei lá, tinha 5, 6 anos que isso tava rolando. Sim. Então era uma coisa meio tipo, putz, agora tem isso aqui, sabe? A revista mesmo era algo importante e tal. Pra gente foi foda, a gente saiu com uma tiragem de 16 mil discos. Ninguém fazia isso, todo mundo prensa 1.000. Naquela época já era isso, né? Faz 1.000 e pá. E a gente conseguiu, foi muito bom pra gente, isso eu lembro. Mas isso que você falou é um ponto interessante. A crítica tinha outro peso, a crítica musical ainda se alimentava de polêmica, né? Ainda tinha aquela imagem super velha e feia do crítico que é foda porque ele fala mal dos outros, sabe? Sim. Aquele crítico que humilha os outros, sabe? Tinha isso muito na época ainda, eu lembro. Então a gente viveu um pouco isso. Mas eu acho que a gente teve sorte, por um lado, foram poucas pessoas que compraram a briga com a gente, mesmo porque a gente nunca tivemos inimigos, assim, né? Um cara ou outro babaca que falava alguma coisa e, sei lá, as memórias que eu tenho são essas. E sobre o mercado eu já não lembro tanto, cara. Eu fumava muito na época, né? A gente era meio alheio às coisas de uma maneira assim que eu me digo sem orgulho. Mas acontecia, assim, sabe? Eu lembro que a gente não sabia muito. A gente tinha acabado de chegar de Cuiabá. A gente estava, assim, de fato, acompanhando essa realidade dos festivais, do mundo independente. Mas assim como as pessoas, a gente também estava tateando as coisas, né? Sim. A gente também estava procurando esse entendimento sobre o que era melhor ser feito. Também eram muito jovens, né? Sim, exatamente. E eu me lembro do Rafael Ramos, da DEC, na época, me mandar um e-mail, falar, Semáforo, que canção, me manda as outras, quero ver se são boas igual ela e tal. Aí eu mandei, eu lembro dele nem responder, falar, realmente, só essa mesmo, sabe? E naquela época, gravadora era uma coisa nefasta. Sim. Ainda tinha o fantasma, vão te botar na geladeira, uma coisa antiga, sabe? Que de fato aconteceu, mas que eu acho que não era assim também, sabe? Rolava essa demonização das coisas e tal, acho que era muito quase juvenil tudo ainda mesmo. E ainda existia muito aquela figura, assim, por exemplo, você falou do Los Hermanos, né? Porque ainda tinha muito aquela figura que a banda independente, ela vai dar um passo que ela vai virar mainstream, que daqui a pouco o Vanguard vai estar no Faustão, tipo, parecia muito necessário esse passo e a gente tá 10 anos depois, tipo, ninguém mais deu aquele passo, né, daquela geração, ninguém fez, não aconteceu isso, era outro mundo já, né, e naquela época acho que não tinha essa noção tão clara. Tem gente que não tem até hoje, né, Vinícius, eu acho, tem gente que acha que tá querendo estourar, que tá querendo essas coisas ainda, sabe, então... Mesmo no círculo independente? Acho que bem menos, sem dúvida, mas naquela época ainda tinha isso, né, mas tinha. Acho que a gente pegou de leve uma transição sobre isso, né, a gente pegou um DVD no Multishow, uma banda do tamanho do Vanguard, independente, com um som que não é totalmente comercial. Gravar um DVD no Multishow hoje é impossível, é inimaginável. Não aconteceria. O impacto da MTV quando a gente apareceu e do Som Brasil, tocando Raul Seixas, foi muito grande pra gente, assim, mesmo. Hoje não seria, porque a mídia já não tem esse impacto, entendeu? Então, assim, a gente pegou bem um crossover de momento da força da internet e das ferramentas da internet com isso aí. Então, sei lá, acho que era de fato um outro momento onde tudo estava muito efervescente, não tanto pela novidade, mas como pelo desconhecimento do que seria, do que era mesmo. Do que ia acontecer, todas essas coisas. E como você vê esse contraste com hoje, assim? Porque de lá pra cá, vocês fizeram
tiveram um intervalo longo pro segundo disco, né? Que é um segundo... Vamos tentar recapitular os discos posteriores do primeiro rapidamente, assim, pra não... Uhum. A gente não precisa se alongar muito, mas tipo... Aí veio o segundo disco, que veio, assim, pós uma crise que veio, talvez gerada pelo DVD, pela... Como você avalia, por exemplo, a repercussão do segundo disco? Já era outro momento, né? De mercado e da banda, né? Sim, eu me lembro que no segundo... É louco isso, né? É um intervalo de 4 anos, 3,5, digamos. Isso. Eu me lembro de... A gente, nesse meio tempo, a gente teve a Universal, que fez o nosso DVD. Então a gente era um artista da Universal. Olha que louco. Pra você ter uma ideia, quando a gente foi gravar o disco, eles falaram, não, faz umas regravações aí, uns clássicos e tal. A gente falou, não, né, bicho? Pô, segundo disco aí, né? Preciso lançar um disco de inédito, tá louco? E aí a gente rompeu com a Universal sem crise também. Falou, querido, acho que não é, né? Eles, beleza, tá? A gente não seguiu o contrato, né, no caso. Entendi. E aí foi natural, vamos procurar outra... Não, vamos fazer o nosso disco. A gente pagou o nosso disco, papapá, depois que tava pronto, por desencargo eu mandei pro Rafael Ramos, pra ele ouvir. Falou, cara, quero distribuir, vamos fazer um contrato, vamos fazer junto, tudo, não. Foi, a gente lançou com eles. E se estabeleceu uma relação muito boa com a DEC e o Vanguard. Acho que especialmente porque a gente já vinha do independente, a gente não tinha essa visão de que gravadora salva a vida de alguém, tampouco de que a gente ia parar de trabalhar e eles iam resolver nossos problemas. Então a gente estava muito sóbrio no sentido de, tipo, temos mais um parceiro. É como se pegar uma produtora para trabalhar contigo, sabe? E a DEC, muito mais que uma produtora, claro, mas nesse sentido, de mais um braço na sua ação de divulgação, de produção mesmo, sabe? Ter o Rafa do lado ali, estrategicamente, para falar, Rafa, o que você acha aqui? Qual que é o single para você desse disco? Foi um cara que, até hoje, né, tá com a gente até hoje, então... Vocês fecharam uma parceria ali que é duradoura, né? Sim, mas o Vanguard tem isso, né? A gente, quando funciona, a gente segue, assim, quando... As pessoas que não estão com a gente é porque não funcionou, assim. Mas o que rola, vai. E artisticamente, o segundo disco foi... Ele é pra baixo, né? Assim, acho que você até comenta nos shows de como aquelas músicas eram mais tristes, né? Porque aí em 2013 veio o álbum que todo mundo menciona como um álbum alegre, que foi uma surpresa. Aí, de novo, vocês parceria com a DEC, e é um disco que, sei lá, renovou a banda, né? Uhum. Você tem essa percepção ou não? Eu acho que o segundo, foram anos muito difíceis, cara. Esse do primeiro álbum, DVD... Esse intervalo, depois, né? Ele por vários motivos, sabe? Porque a gente era muito novo, em São Paulo se fudendo muito, só fazendo merda, sabe? E angustiado, porque não sabia o que fazer, não tinha experiência pra lidar com a situação, sabe? Foi o nosso momento mais difícil, sem dúvida. Na época que a gente tinha menos experiência, que a gente tava fudido de grana, sei lá, 1000 motivos, assim, sabe? Sim. E aí a gente, longe de casa, já se fudendo por amor, assim, nossa, foi um sofrimento desgraçado. E aí a gente fez o disco, falou, Blood on the Tracks, vamos lá. Vou ficar escondendo, a gente ó o semáforo, essas canções, elas falam, só aparecem quando eu bebo, a gente já os Lou Reed dando soco no estômago, já falando absurdo, vamos fazer, vamos bater real que a gente tá passando. E acho que quando a gente virou essa chave, a gente conseguiu fazer esse disco, que é um favorito, né, do público. O pessoal ama esse álbum, eu gosto muito dele também. Acho que conceitualmente ele é o nosso álbum mais resolvido. E, embora, claro, cheio de gordurinhas, né, eu super cortaria ele hoje. Seria diferente se eu fizesse hoje. Mas é um disco que ele é forte, né. E aí, foi tão... Quando a gente lançou, ele começou a fazer a turnê, parecia... aquilo, né, quando você lança o disco, os problemas já estão superados. E aí a gente tava muito bem. Eu falei, Reginaldo, vamos lá, agora a gente vira essa chave de novo, vamos parar de fazer metáfora, vamos parar de falar o curso do Rio, a porra toda, vamos fazer um disco direto. Eu quero fazer um disco tipo, eu quero dizer eu te amo, eu não quero dizer a cor roxa do seu sapato refletindo no céu, sabe? E aí direto ao ponto. Quase como um desafio artístico mesmo, da gente ver a possibilidade que a gente tinha de fazer algo que fosse direto, simples, de fácil assimilação, comunicativo, que não fosse ruim, que não fosse raso, que não fosse descartável. Em alguns momentos eu acho que é raso, mas o amor é raso, né? Falar dele sem ser raso é difícil também, então ser feliz sem parecer idiota é difícil também, então assim, a gente foi esbarrando em vários desses problemas. Eu me lembro que a gente eu fiquei, cara, meses trabalhando na capa do disco, muito mais que o amor. Olha esse título. Tudo que você põe na capa, cara, explica uma coisa. Eu tinha uma foto que era uma mina e um cachorro. Falei, pronto, bom, amor incondicional do cachorro, um bebê, uma criança, não dá, uma nuvem, nada, não significa nada. Nada encaixava. Então, assim, porque ou trazia uma camada de entendimento que não condizia com o que eu queria dizer, eu não tô falando disso, vai parecer isso, ou não parecia nada, sabe? Eu me lembro de fazer umas capas
pra mim eram lindas. E aí eu mostrava pra galera, pro Rafael, aí o Rafael falando. Rafael falava assim, parece single de banda de hardcore do interior, sabe? Então assim, foi muito duro, muito duro. Aí eu acabei encomendando aquela foto pra Caroline Bittencourt das mãos. Eu falei, cara, as duas mãos juntas, só que elas não estão se tocando, porque é mais que isso, né? Não é holding hands, é mãos que estão ao lado pra caso você precise. E aí eu tinha outras opções de mão, falei, e minha única pauta era, não deixa aparecer campanha da ONU, tipo mão assim, sabe? Então foi uma pesquisa muito longa, que diz muito sobre o disco, sobre como é tricky esse tema do amor e tal. E tem camadas ali que nem são entendidas, mas é um disco de amor, mas não é só, né? Pra mim. E aí como que você sentiu a recepção do público? Porque eu acho que aí a banda atingiu novas pessoas, né? E isso num ano muito complicado, que foi 2013, muito agitado, foi a época das manifestações. Eu lembro acho que eu trabalhava na Trip na época, aí eu lembro de você chegando na redação, tipo assim, parecia um ano que que ninguém tava prestando atenção em nada, sabe? Você sentia isso naquele momento? Como que você passou aquele ano? Você lembra, assim? Cara, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Isso que é engraçado, a minha vida é curiosa, cara. Quando gravei Boa Parte de Mim Vai Embora, quando eu compus não, mas quando eu gravei, lancei e fiz show... Era a melhor época. Tava do caralho, tava cantando desgraça. E feliz. E bem pra caralho, super bem, me cuidando e tal. Quando eu compus a maior parte... no começo eu tava bem, tanto que a tônica do disco vem da fase boa. Sim. Aí eu tinha mais umas 4 músicas pra fazer, já tava na desgraça, no demônio, assim, pior época da minha vida. E eu teve que terminar o disco, cara. Eu me lembro... Nossa. O Muito Mais Que o Amor foi o disco mais difícil, sem dúvida, pra gravar, assim, em todos os sentidos. Não imaginava isso, eu achava que era exatamente o contrário. Exatamente o contrário do que você imaginava. E, tipo, me lembro no estúdio, eu no Rio, chorando e gravando Meu Sol. Nossa. E aí depois foi melhorando, a turnê foi maravilhosa, eu já tava bem de novo. Então, assim, a turnê do Muito Mais Que o Amor durou 3 anos, cara, 3 anos e meio. E o público crescendo, como você falou, eu acho que foi muito bom, porque eu acho que a gente não fez um disco lixo, mas a gente tirou uns ranços. Eu me lembro dos 2 primeiros álbuns, a gente fazia umas músicas super lindas, pops. Não, isso é muito pop, tira esse refrão. Ah, não, isso aqui não, o que vão falar da gente? Sabe, eu tinha um pudor de ser alternativo, de ser estranho e tal. Jogava uma pá de cal em cima das melodias, sabe? Pra deixar elas tronchas. E não repetia nada. Por exemplo, a gente nunca repetiu o refrão na vida, quase. Mi Vida Eres Tu é uma exceção, Mi Vida Eres Tu é Semáforo. As outras músicas, se você pegar as canções de álbum mesmo, elas não repetem, sabe? Nesse dia a gente falou, vamos pensar, vamos cogitar repetir os refrões, sabe? Vamos pensar nas coisas, vamos pensar na força da canção mesmo, sabe? E esse disco foi maravilhoso nesse sentido. Enfim. Esse processo de melhora, assim, virou DVD, né? Porque, tipo, no DVD tá bem explícito isso, a banda funcionando no palco e as músicas de todas as épocas conversando ali. Já mostra esse sinal que eu acho que, assim, no Beijo Estranho vocês chegaram num acordo melhor ainda, né? Beijo Estranho é um paraíso, né, cara? Tô voando, né? Tô tranquilo, produzi o disco, eu fiquei no estúdio 24 horas por dia, fazendo tudo. Foi o disco que eu mais produzi mesmo, é o meu disco mais ativo, assim. Assim, quando eu digo isso, parece que eu não estive nos outros. Não, eu estive integralmente nos outros. Sim. Mas Muito Mais Que o Amor, eu tava um pouco ausente na cabeça. Eu tava lá, mas minha cabeça tava em outro lugar. E esse não, esse disco, ele foi um Beijo Estranho, é um xodó, assim, porque foi 1 ano de trabalho nele, muito, muito profundo, assim, tanto nas composições, nos arranjos. Os arranjos de cordas saíram dos meus estudos de arranjo e, enfim, tudo nasceu de pesquisa mesmo, de trampo, de ensaio. No estúdio mesmo foi uma maratona pesada, assim. Foi bem bom. Amo esse disco. Não tenho dúvida que é o melhor disco do Vanguard. Mas só um comentário louco que você falou de 2013, que foi um ano que ninguém prestou atenção em nada. Sim. Eu acho que a partir de 2013 ninguém está prestando atenção em nada até então, sabe? Eu acho que isso se colocou na gente e isso acontece até hoje. A gente só tá um pouco mais acostumado com isso agora. Então, porque esse efeito que eu queria, assim, debater aqui com você, porque, assim, eu não sei até quanto você gostaria de expor isso, ou se é legal conversar sobre isso, mas eu fico com essa sensação. Porque quando a gente pensa no primeiro álbum, que é além de 2007, que é cheio de entraves, vocês começando, e a repercussão que teve, a atenção da crítica, aí você chega em 2017, só 10 anos depois, não foi 20, foi tipo uma década, não é nada.
Aí a banda tá no melhor momento, eu assim, como ouvinte, acho o melhor disco de vocês também. E, tipo assim, não consegue receber a mesma atenção porque os tempos não permitem isso, né? As pessoas estão... É muito... Como que isso reflete pra vocês? Assim, vocês se importam? Vocês sacam que, tipo, esse momento é mais frio mesmo? Ou, tipo, não, nos shows a gente sente um impacto melhor ainda? Porque foi uma coisa que eu senti no show. Tipo, o pessoal tá lá, tá prestando atenção, talvez com mais atenção que antes. Como que você reflete sobre isso? É difícil entender tudo, né? A complexidade do momento, né, Vinícius? Eu acho que é um momento complexo, assim. Eu acho que... Nossa, até difícil responder. Eu acho que, primeiro, uma década é muito hoje. Uma década Ok. quase uma vida. Eu acho que as coisas mudam muito mesmo. As redes sociais tiveram, é clichê falar, mas mudaram tudo. Naquela época não era a mesma coisa. E eu acho que o Vanguard não é, mas quando o Vanguard apareceu, aquilo era o mais moderno que existia, dentro do que se fazia, dentro do rock and roll, da nova música, digamos assim. Sim. Moderno no sentido não de ser sofisticado, mas no sentido de novo. Sim, pro que tinha na música brasileira era diferente demais. Isso, e o novo é o novo. Como diria o Belchior, é o novo, 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 é o novo. É isso, eu acho que tem esse fator, ao mesmo tempo, esses 10 anos nos trouxeram uma base de fãs inacreditável. Pessoas que estão ali não porque a gente é novo, nem porque a gente é moderno, nem porque a gente apareceu em tal lugar. Tá ali porque existe uma identificação profunda com as letras, com o som, com as pessoas que a gente é, no sentido de, tipo, acho que existe um canal de afeto que a gente gosta de propagar, que essas pessoas recebem porque elas também são assim. Sim. Sabe? Eu gosto de pensar que as pessoas vão no show do Vanguard para ser elas mesmas. Ela pode estar com seu namorado ou namorada, não interessa, ela sabe que ela vai ser bem recebida, que ela vai poder exercer suas opções ali de maneira livre, e eu acho que a gente levanta uma bandeira de candor, de afeto, que as pessoas se identificam. Acho que isso é o outro lado da coisa, sabe? Como se a gente tivesse, nesses anos todos... Na verdade, é bem claro pra mim, assim, como foi crescente essa base de fãs, sabe? Sim. Aquele barulho que a gente fez 10 anos atrás não é nada se comparado com o tamanho que a gente tem hoje, no que se transforma em contato com os fãs, o Vanguard atuando na vida das pessoas. Isso é muito do caralho, sabe? E é muito mais sólido, né? Tipo, aquela efervescência é muito, talvez, passageira, que vocês foram substituídos ali, mas essa base ela é muito mais sólida, né? Tipo, pros próximos 10 anos ela vai estar aí. Sim, eu acho que essas coisas vão seguir acontecendo sempre. Sempre vai ter essa coisa que passa e ela tem o seu papel. Sim. De aparecer e de tomar a atenção das pessoas, dos meios, blá blá blá, a linguagem que essa banda, esse artista propõe, a pesquisa da linguagem que ele trouxe de nova, e depois essa linguagem ela vai pra gaveta, entendeu? Dela, naquela grande coisa, e essas linguagens, esses telegramas seguem chegando. E eu acho que até a pessoa fala, mas as coisas mudam, cada um está num lugar que lhe cabe nesse seu papel, assim, sabe, de coisa e tal. Acho que o Vanguard está em seu lugar. Eu queria mudar de assunto e falar assim, dessa parte de mainstream, de mercado, a gente já falou muito sobre isso, e queria falar umas coisas mais leves, assim, que você contasse umas histórias, assim, pra gente, tipo, eu tava vendo umas entrevistas do Vanguard, tipo, por exemplo, vocês indo no Rony Von, e, tipo, aí você sempre puxa ali o Rony pra falar, era uma piada do disco que você recuperou dele, e ele sempre comentava, e você falou do Belchior agora há pouco, você chegou a conhecer o Belchior, né? Conheci, cara. Eu queria que você contasse um pouco dessa história sua com os seus ídolos, assim, tipo, o Rony, o Belchior. Quais são as histórias assim, que você carrega, tipo, quando você lembra e fala, caramba, vivi isso com esse cara que eu admirava? Quais são essas histórias que você tem, assim, pra agora? Putz, deixa eu pensar. Cara, a história do Belchior é louca, porque eu tenho um amigo em Cuiabá chamado Adir Sodré. Ele é um dos maiores pintores do Mato Grosso, do Brasil mesmo, assim. Agora, a tela dele no MASP. Legal. É um puta cara que me ensinou muita coisa, assim. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, ele foi no show do Vanguard e aí falou, vocês Velvet Underground, a gente sacou tudo. Eu falei, isso, exatamente. Ele falou, vai em casa, a gente ouviu uns discos. E eu comecei a ir na casa dele, ele mostrando arte, tela dele, disco, ouve isso aqui, umas coisas muito obscuras. Aquele cara que tem 5 mil CDs, Sim. 10 mil LPs, sabe? Aquele cara que tem tudo, o cara que manja tudo.
Tanto que ele que me mostrou a Cida Moreira, que mudou a minha vida, entendeu? Então, assim, que ele falou, você gosta de Bob Dylan? Ouve isso aqui, ó. Cida Moreira cantando Hurricane em português, essa história do furacão. E aí, tipo, e o Brecht, saca? Pá, ouve isso aqui, ela cantando isso aqui. Então, esse cara, ele me ensinou muito, assim, me ensinou tudo, assim, cara. É um cara que eu sou muito grato a ele, um grande amigo, um cara muito foda. E ele sempre falava, o Belchior vira e mexe, vem aqui. Quando ele passa pro Cuiabá, ele vem aqui. Eu falava, Tá. Pô, o Adir nunca mentiu pra mim, mas, né, Essa daí também já tá é demais. meio esquisita. E aí na época eu tava dando aula de inglês, eu lembro. Acho que eu tinha 18 anos, cara. 19, sei lá. Sim. Eu tava corrigindo umas tarefas de tarde, assim, na escola, assim. Aí me liga, o Adir fala, ele tá aqui, vem cá, passa aqui. Eu falei, não acredito, velho. Pá, peguei o carro, passei lá, tava o Belchior na sala dele, fumando um cachimbão, assim, ó, de framboesa, uma fruta, assim, trocando ideia com outro amigo nosso e o Adir sobre a Divina Comédia. Porque o Dante ali no canto tal, blá. E eu, cara, 18 anos, fiquei mudo, né? Eu cumprimentei lá, fiquei do lado só ouvindo, não falei uma palavra. Fiquei ali, a gente ficou uns 20 minutos ali, aí o Belchior falou, vamos ver tela. A Adir me mostra, quero telinha, quero levar telinha. Aí ele foi aí, o Adir foi mostrar o que ele tava trabalhando, o Belchior escolheu umas. Aí eu falei, bom, gente, eu tenho que dar uma aula, valeu, fui nessa. Esse dia não tem foto, tem foto do dia seguinte. Aí o Adir falou, Bel, esse menino, músico e tal, ele vai tocar amanhã antes de você, tá bom? Ele vai abrir seu show. Eu falei, claro, tranquilo. Era voz e violão, né? Eu levei meu violão lá e eu fiz. E aí eu toquei uma música minha e toquei uma versão de Alucinação, que eu cantava num português de Portugal, assim, meio louca. Ele nem viu, né, direito, assim. Ele tava no camarim, deve ter ouvido só, né? Aí eu me lembro que depois... Porque assim, eu não gosto de alugar os caras também, né, cara? Sim. O que eu vou falar pro Belchior, né, cara? Com 18 anos, né, cara? E aí, quando eu saí, antes dele entrar, ele tava com o violãozinho dele na mão, aí eu passei e falei, Bel, eu cantei Maldito Dever, cara, na minha versão e tal, tudo bem. Ele, menino, quando você canta, a canção é sua. Faz o que você quiser, sabe? Assim, super afetuoso, um cara muito fofo, assim, sabe? Muito querido. E aí, já tá curioso você perguntar, anteontem eu tava programando, só se tem uma foto que é uma foto eu vendo ele tocar, assim, eu besta, assim, ele tocando. Foi um show fechado que falou no Cuiabá, um cara que levou ele pra, sei lá. Oportunidade única, né? Pois é, cara. E aí depois, mais umas palavrinhas troquei lá, ele assinou um negócio pra mim e tal, e é isso, assim. Nunca mais também. Não, nunca mais. Tanto que depois ele nunca mais apareceu, né? Foi logo depois que ele sumiu, isso foi 2003, eu acho. Ou 2004. E ele, 2006, 2007, ele já tava sumindo, né? E o Rony, por exemplo, como que é aí no show, apresentar com esses caras, assim? Pô, o Rony, a primeira vez que a gente foi meio tipo assim, caralho, hoje a gente já foi umas 4, 5 vezes, agora já chega lá do beijo, já, né? Na primeira vez eu tava tenso, cara, porque aqueles discos psicodélicos lá, sei lá, nunca ouvi muito, mas eu ouvi, né, cara? Eu sei o apreço, né, daquilo, eu sei o valor daquilo. Então, quando eu cheguei, eu me lembro que eu tava tão nervoso, cara. E aí tem aquela música que ele fala, e a moda, né, Rony? Essa piada que você sempre faz. E a moda, Rony? Aí eu sempre cheguei, um dia eu falei, Rony, e o futuro? Cara, o Rony me olhou assim, tipo, what? Aí ele, o futuro. Aí ele ama essas coisas, ele começa a viajar. Então, assim, hoje a gente é um pouco mais íntimo, mas, pô, o Rony é muito bom, cara, muito, sei lá, é outro rolê, né? É mais engraçado, assim, porque é muito engraçado, tava vendo vocês tocando lá, assim, aí acabou a música, ele... Que genial, vocês não terminaram na tônica. Tipo, ele pega uns detalhes, eu fiquei, deve ser tipo outro rolê. Exatamente. E aí, então, assim, o Rony é tão louco que a gente chega, grava e vai embora. Então, tudo que a gente tem de história com ele é o que tá no ar, entendeu? Então, isso que é legal também. A gente já não tem cerimônia. Entra, grava, vambora. Entendi. É muito bom, não é isso. De quem? Quem você falou que te apresentou mesmo? A Cida Moreira. A Cida Moreira. O Adir Sodré me apresentou a Cida Moreira. E você ficou muito amigo da Cida, né? Sim, cara. A Cida, ela me deu um mundo, né? Digamos assim. Ela inventou um mundo e me deu. Falou, pode viver nele. Porque eu sempre procurei uma cantora que fosse pra chamar de mim, assim, né, cara? Porque eu gosto, por exemplo, eu gosto da Elis. Sim. Talvez o Elise Tom seja o disco que eu mais ouvi na vida. Eu gosto da Gal, gosto da Bethânia e tal. Mas sempre teve uma coisa meio cantora, sabe? Muito técnica e tal. E quando eu vi a Cida, cara... A Cida é uma força da natureza, sabe? É outro rolê, ela vai pelo viés artístico e não da musical quase, sabe? É como se o que ela quer passar é muito mais importante do que a performance dela. Sim. Ela precisa morrer ali, e eu sou assim, né, cara? Eu tenho essa coisa. E eu ouvi, antes de conhecê-la, eu fiquei obcecado por ela.
conheci ela pessoalmente. Ouvi nos discos e tal. Só que assim, era uma época, não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Entendi. Eu já tava morando em São Paulo. Tinha acabado de mudar, na verdade. Procurar um show da Cida, nem sabia que a Cida Moreira tava nativa. O último disco dela que eu tinha ouvido era o, sei lá, o do Chico Buarque, não. Sei lá, um disco de quase 10 anos antes. Então, assim, pra mim era distante tudo. Aí um dia um amigo meu, Zé Mazei, do Forgotten Boys, chegou e falou: porra, fui num show daquela cantora que você gosta. Opa! Falei, qual? A Cida Moreira, descobri que ela é minha prima. Falei, como assim? Ah, ela é minha prima de 4º grau porque a gente é tudo parente do Frei Galvão. Mas história louca. Aí eu falei pra ela de você, do Vanguard, que é você que tinha me apresentado a música dela. Ela falou, conheço o Vanguard, e cantarolou o Semáforo. Nossa! Aí eu falei, porra, eu preciso conhecer. E aí eu fui num show, era um show que era ela e o André Frateschi cantando Tom Waits. Que mundo eu tava, entendeu? Eu nem sabia que isso existia. Aí eu fui, a gente se conheceu, foi lindo, a gente foi se aproximando. Aí ela fez uma turnê, um projeto Pixinguinha com o Arthur de Faria, que era um outro cara que por outros motivos já tava me aproximando também. E eles incluíram Semáforo no repertório. E rodaram o Brasil tocando essa música. A música tinha acabado de sair, sabe? Foi logo depois do lançamento do álbum. E aí a gente comecei na casa dela, pra gente tocar piano, tocar Tom Waits. E foi de amizade, de afeto e musical. Ela seguia me movendo. Aí ela lançou um disco do Cartola, só de Cartola, que é algo que eu amo, maravilhoso na época. E eu fui em todos os shows, sabe? Os cabarés brechtianos, comecei a ir. E a gente foi criando muito isso, sabe? Os shows que eu vi da Cida Moreira, eu já vi muitos shows na minha vida, assim. Tirando os do Morrissey, que é um show que eu vou lá pra rolar no chão, bater a cabeça, morrer, é o show que eu pudesse escolher um show no mundo pra eu sentar e assistir ao show da Cida, sabe? E aí, em 2015 ela gravou uma música sua, né? Isso, exatamente. Então, e o louco é isso, a Cida, ela nunca é a mesma pessoa, ela nunca vai fazer o mesmo show, ela nunca vai tocar as canções do mesmo jeito, ela toca sozinha. É sempre é teatro num sentido, sabe? É uma peça de teatro, ela nunca vai ser do mesmo jeito. Entendi. E isso foi uma identificação, porque eu sempre sofri por ser assim, sabe? Nunca consegui repetir takes. Então a Cida, ela me... Outro dia um cara me escreveu um artigo que ele escreveu, esse seu disco é uma homenagem a Cida Moreira. O disco inteiro, ela está em tudo. Aí ele vai elencando. Eu falei, o canto dela tá ali quando eu faço meus falsetes e meus agudos. O piano dela tá ali, é um disco de piano. A voz dela tá ali, né? Ela gravou comigo. Enfim, ela... Existe tanto dela na minha música que a gente, assim, é indissociável o meu trabalho com o dela, sabe? E isso é muito louco, porque eu poderia ter tido com... Eu tive isso um pouco com o Dylan. Sim. E eu tenho isso com o Walt Whitman. Mas é o Bob Dylan e o Walt Whitman. Figuras e eu tenho isso com a Cida... eu tenho isso com a Cida Moreira. Mas não é porque ela é minha amiga, que ela virou minha amiga, que eu tenho isso. Eu já tinha antes, entendeu? Então é muito especial pra mim essa relação. De poder viver essa relação e me nutrir disso de maneira íntima, sabe? É muito legal. É uma das coisas que me deu muito sentido nesses anos aqui em São Paulo. Legal. E falando do álbum solo, a pergunta que chegou aqui pra gente que mandaram é a pergunta da Carol. E você falou do livro, de fazer um livro no começo. A pergunta é justamente de outro projeto solo, que é você lançar o seu segundo disco solo. Tem essa pretensão? Tem esse trabalho? Tem. Quantas anos? Cara, segundo semestre eu vou começar a trabalhar no projeto novo. Não posso falar muita coisa porque não tenho muita coisa pra falar. Certo. Mas devem aparecer coisas. Bastante coisa, na verdade. Acho que tô num momento de produção bem bom. Voltei a produzir bem. Produzindo pra parceiros? Como pra você mesmo? Pra mim a priori. E eu tô querendo fazer, entendeu? Entendi. Eu acho que isso é uma coisa que ficou meio clara pra mim, assim, como... por que eu não tô compondo? Acho que eu não tenho mais a manha. Chega uma hora que eu perco a vontade mesmo. E eu acho que até esses processos de ciclo de bodear e voltar, eu cansei e volta, são muito naturais pra mim. Então, assim, agora eu tô com muita vontade de fazer de novo. Então, eu acho que vem coisa por aí, eu quero fazer coisas diferentes, quero fazer uns discos, tipo, em inglês, sabe? Umas coisas de novo. Quero testar mais coisas, sabe? Daqui a pouco eu vou cansar de novo. Então eu quero fazer tudo que eu posso agora, sabe? Tudo que eu puder fazer, agora eu quero fazer. Mesmo porque o Vanguard é mais tempo que leva, né? Sim. Justamente por ser um processo colaborativo. Então o Vanguard, eu acho que de inéditas, seria só 19 mesmo, 2019. Então acho que agora eu tenho 6 meses aí pra trabalhar em coisa minha.
eu quero lançar em breve. Até lancei uma música, né, com a Andrea Bucco, aí essa minha amiga cantora da Eslováquia. Ah, não ouvi Você não. chegou a ver? Não, não cheguei a ver não, vou procurar. Vê aí depois. E é um comecinho aí de coisas que virão, assim. E você falou do seu processo criativo, dessa coisa de ficar desconfiado de si mesmo, de repente sentir que quer produzir um monte de coisa. Então atualmente seu momento é esse, de produção, assim, mas não mudou nada, você continua escrevendo da mesma forma. Como que é a sua rotina de trabalho? Esses dias que a gente cancelou um papo, você falou, pô, eu tô trabalhando muito, tô tipo, com prazo. É isso mesmo? Então, eu nunca tive rotina, né, Vinícius? Eu sempre fui meio easy rider, assim, na criatividade. Mas, ultimamente, eu tenho, por conta do livro, eu percebi o quão importante era o fluxo de trabalho. Entendi. E eu tô trabalhando nesse livro desde novembro, mais ou menos. E aí eu tô nessa, acordo, escrevo, ou reviso, faço caminhada, corro na rua, volto. Faço 12 quilômetros, tô na Vila Mariana, falo, vou voltar a pé. Que é isso? Volto, fico 1h30 andando, assim, sabe, oxigenando bem, assim, tô um momento muito assim. E a rotina, né, de escrever. Entendi. E aí eu fiquei, acho que 6 meses sem compor nenhuma música. Certo. Tô só estudando trompete, papapá, e piano mesmo, tocando muito pouco. Violão, menos ainda. Ódio, não gosto mais de violão. Aquela coisa, escrevendo livro. Agora, quando o livro, sabe, 95%, quase 100%, já quase revisando, veio de novo, sabe? Falei, agora chega disso, eu vou voltar. E eu acho que é muito bom. Eu tô entendendo que eu preciso desses hiatos também pra produzir com tesão de novo, sabe? Acho que é bom. Nunca tinha feito isso na música. Eu sempre tava nessa, preciso fazer, preciso compor, preciso fazer. Mas a produtividade não rolava, sabe? Entendi. E agora eu acho que vai ser. Mas a rotina eu disse, de fato, eu tô acordando cedo. E intercalando com os shows, né? Com atividade. Não, o dia que tem show aí Vocês fizeram várias lives esses dias, tipo, é muito trabalho, né? Elinho, pra gente encerrar, eu tô fazendo como a gente tá. Como eu te falei, né? O podcast tá no seu começo e então a gente quer criar uma comunidade, assim, de gente legal. Então, tipo assim, a última pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo dessa primeira fase é sugestões de pauta. Gente que você quer ouvir aqui, porque fez aqui hoje, tipo, a ideia é vir conversar bastante, conversar abertamente, expor ideia, discutir, ficar, tipo assim, um papo aberto, né? E então a gente tem, pra todos os convidados dessa primeira leva, eu tô pedindo sugestões de pauta. Pessoas que você quer ouvir, assim, por 1 hora, conversar e se expor e falar de problemas, de carreira, do que tá fazendo agora. Quais são suas 3 sugestões de pauta aí pra gente? Pessoas legais. Bom, eu vou sugerir o Thiago Oliveira, do Maglore. Sim. Que é um cara que, além de ser um dos melhores compositores e artistas que eu conheço, um cara que tem opiniões e posições muito interessantes sobre as coisas. Certo. Depois o Marcos Preto, que é um cara que eu acho muito interessante também, que começou como jornalista e hoje é um diretor musical muito talentoso. Sim. E é um cara extremamente positivo pra cena brasileira, um cara que eu nunca vi falando mal de ninguém, é um cara que chega pra você e fala, por que você não lançou outro disco? Putz, essa música aqui é muito boa, você sabe, um cara que é um entusiasta de todo mundo, um cara muito legal. E a Cida Moreira, que eu acho que ela tem muito a contar da carreira dela, que é extraordinária, a experiência dela com a vanguarda paulista nos anos 80 e sobre a canção mesmo. Acho que ela tem uma verve de canção que é muito rara no Brasil e eu acho que seria muito legal ouvir ela falando. Legal. É isso então, queria te agradecer pelo papo, pelo tempo. Valeu. Querido, obrigado você, valeu o espaço aí, muito bacana falar contigo e tamo junto.